estamos compartilhando com você a possibilidade de ir além do sentido de uma ego-identidade. Ir além desse sentido de separação. Pela auto-observação. Que é a real meditação. Ou é o princípio onde se abaliza a verdadeira meditação. A real meditação. O que aqui eu chamo também de real meditação prática. Então, como realizar esta real meditação prática? No dia a dia, no viver, aqui e agora. Então, nós prescindimos dessas assim chamadas práticas de meditação, nos aplicamos exclusivamente a esta vivência apontada por Ramana Maharshi, que é a Atma Vichara, a auto-inquirição. Vocês já ouviram falar da meditação Zen, da meditação da Yoga, da meditação, etc. e tal. Nós aqui apontamos para você a real meditação. E essa real meditação é a Atma Vichara. Ramana dizia que essa é a forma direta para a realização da verdade. Uma vez conversando com um yogi, em 1945, ele explicou a diferença entre a Kundalini Yoga e a Atma Vichara, que era o que ele prescrevia, o que ele colocava disponível para aqueles que se aproximavam dele. Enquanto que na Kundalini Yoga, você vai através de asanas, de mudras e técnicas de respiração. Na Atma Vichara, que é o que nós trabalhamos aqui com você dentro desse canal, nós lhe explicamos como realizar isso de uma forma direta pela Atma Vichara, que é o caminho direto prescrito por Ramana Maharshi. O que as pessoas têm, no máximo, conseguido, obtido em algumas técnicas e práticas de meditações, é um certo estado de silêncio e paz e êxtase, mas é algo temporário. Logo ela se vê dirigindo seu carro estressada no trânsito. Logo ela se vê se relacionando com a família, com a esposa ou o marido, estressada também. Logo ela se vê se relacionando com negócios, no seu trabalho e também estressada. Por quê? Porque não há uma base legítima aí em alguma técnica ou prática, assim chamada de meditação, não há uma base legítima para o autoconhecimento, para o descarte do ego, para a desidentificação com o ego, para o desaparecimento do ego. Então, nesse canal, nós temos esse propósito, estamos trabalhando com você isso. Nossas falas são dirigidas dentro desse propósito. Aliás, se isso é importante para você, já deixa aí o seu like e se inscreve no canal. Porque o nosso propósito aqui é, basicamente, lhe mostrar como realizar isso nesta vida. Como viver nesta plenitude do seu ser, que é a iluminação espiritual, ou realização de Deus, ou despertar da consciência. Há diversos nomes para isso. Embora cada um ou alguns empregam isso de uma forma também totalmente equivocada, mas usam também a mesma expressão, a mesma linguagem. Nós estamos falando aqui do fim do sentido egóico. Se não há o fim para o sentido egóico, não há real iluminação espiritual. Se não existe o fim para o sentido de separação, não há o verdadeiro despertar. Se não há a verdadeira libertação aqui e agora de todo conflito psicológico, de sofrimento, de medo, de ansiedade, de preocupação, de estresse, não há real meditação. Não há real vivência com a meditação.
Porque a meditação representa o fim de tudo isso. Quando há verdadeira meditação, e repito, e essa meditação só é verdadeira quando ela é real, e ela é real na prática, no seu viver, no seu dia a dia, acontece o fim para o sofrimento. Acontece o fim do medo, o fim da ilusão. O nosso encontro aqui, ele tem esse propósito. Nós trabalhamos com você dentro desta direção, dentro desse direcionamento. A verdade do seu ser permanece como pura consciência, como pura inteligência, como amor, plenitude, completude. E a meditação lhe confere isso. Então a pergunta é: como é a real meditação na prática? A real meditação na prática é na observação do movimento da mente. Se os pensamentos aparecem, eles aparecem neste fundo que é a consciência. Uma coisa muito importante para lhe dizer aqui. Veja, é só um condicionamento esse que você carrega. Por exemplo, acreditar que você está fabricando esses pensamentos. Isso não procede, isso não tem verdade nisso, não é real. Pensamento é algo que aparece nesse fundo que é a consciência. Quando você olha para o céu, você vê nuvens. E você pode chamar de céu tudo aquilo que você vê ali. Mas olhando de perto, você vai descobrir que existe o céu no fundo e as nuvens aparecendo na frente. Então, as nuvens, embora apareçam no céu, não fazem parte do céu. Elas aparecem no cenário do céu. Nesse sentido, fazem parte do céu. Mas o céu está no fundo e as nuvens estão aparecendo na frente. A primeira percepção que você tem são das nuvens e não do céu. Aqui, nesse trabalho sobre si mesmo, é muito patente, é muito claro a percepção do pensamento e não dessa consciência, que é esta presença, que é o céu, aonde o pensamento surge, aonde essa nuvem surge. A meditação real é aquela que lhe mostra que a nuvem, que é o pensamento, aqui, não é o céu, que é a consciência. Aqui. Consciência está livre, desidentificada de pensamentos. Mas não só de pensamentos, também de sentimentos, também de emoções, também de sensações e também de percepções. Mas desde pequeno você vem se identificando com os pensamentos. Porque primeiro você acredita que eles são construídos por você, que eles fazem parte dessa estrutura de construção deste mim, deste eu. Primeiro, esses pensamentos não são reais como parte dessa estrutura. E essa estrutura, ela não existe sem este falso centro, que é esse eu. A verdade sobre quem você é que não há nenhum eu presente aqui e agora, nessa experiência. Não há nenhum eu pensando, não há nenhum eu sentindo, nenhum eu emocionado, triste, preocupado, ansioso, pensativo, pensando. Tudo isso é apenas parte do movimento da mente egóica. A mente está construindo essa estrutura e criando dentro dessa estrutura um eu, uma suposta entidade presente.
com a qual você se identifica. Então, a meditação é a observação desse movimento. Como é a real meditação na prática? A resposta para isso está na observação do movimento do eu. O movimento do eu lhe mostra que ele é só um conjunto de memórias, lembranças, reações, respostas mecânicas, condicionadas, automáticas, que podem e precisam ser descartadas. E isso acontece naturalmente por esta atenção sobre si mesmo. Essa direta observação do movimento da mente faz com que esse movimento seja visto. Uma vez que ele é visto, esta presença, esta consciência se estabelece como a única realidade, como a testemunha desidentificada. Então, o nosso trabalho é nessa direção. Então, basicamente, a real meditação, na prática, ela é muito, muito simples. A dificuldade que você irá encontrar, ela é a dificuldade do principiante. Você, por muito tempo, viveu se identificado com o pensamento, se confundindo com sentimentos, com emoções, com sensações, com percepções. Então você sempre usou o pronome eu, se referindo ao corpo e à mente, e ao que esse organismo sente. Então, sentimentos, emoções, sensações, você sempre identificou isso como parte da realidade sobre quem você é. E aqui eu estou lhe dizendo que isto não é real. Você não é o corpo, você não é a mente. E o que quer que esteja aparecendo no corpo e na mente são fenômenos da existência. Isso não diz respeito a você em sua natureza divina, em sua natureza essencial. É muito estranho e desafiador ouvir, por exemplo, que você, como consciência, nunca nasceu. O corpo aparece nesse cenário. Os pensamentos aparecem, os sentimentos aparecem, as emoções aparecem. Mas tudo isso aparece e desaparece. Aparece por um tempo e desaparece no tempo seguinte. E tudo aquilo que aparece no tempo e também desaparece no tempo são fenômenos. Isso não é a realidade do seu ser, que é atemporal, que é eterna. A palavra eterna aqui não é a palavra ideal. Ela é de verdade fora do tempo. Ela não está no tempo. Ela é a realidade do seu ser. É a realidade de sua natureza divina. A beleza da meditação é a revelação disso. E a forma da prática direta disso está na auto-intuição, na auto-observação. Agora mesmo você está em contato aqui com uma playlist, onde estamos trabalhando com você essa questão da meditação. É um assunto que a gente tem que olhar com muita calma, com muita paciência. Então há diversos vídeos aqui no canal sobre esta questão importantíssima da meditação. Então, se aproxime, olhe para isso e efetive isso no seu viver, no seu dia a dia.
Coloque isso de uma forma evidente quando você estiver dirigindo seu carro, quando estiver indo para o trabalho, quando estiver voltando do trabalho, quando estiver lidando com o chefe, quando estiver conversando com alguém, quando estiver só também. Por exemplo, enquanto você dirige o seu carro, você está nessa atenção. O pensamento surge, você observa. Uma lembrança, enquanto você dirige, surge e você observa. Uma pessoa fala com você algo e esse pensamento cria uma reação. Ela, algumas vezes, não é uma reação agradável. E você observa essa reação. Não se identifica com isso. Não reage a isso. Não se move de forma habitual, mecânica. Mais uma vez, dentro de uma pura reatividade, você coloca atenção para si mesmo. Nesse instante, nesse momento. Observando cada pensamento, cada sentimento, cada emoção, cada sensação, o que quer que esteja surgindo, sem se confundir com isso, sem se identificar com isso. Logo, logo você irá perceber rapidamente que é possível se desidentificar de uma história, de um enredo, de uma programação construída, tanto de pensamentos como de reações de ordem sentimental, emocional. Então, essa reatividade, ela irá ser vista e irá desaparecer, porque há presença, porque há consciência. Você está colocando energia nisso. A princípio, isso pode não parecer nada fácil. Eu tenho dito que é simples, não digo fácil. Só em razão desse hábito, em razão desse hábito constante de se identificar, isso tem criado toda essa dificuldade. Mas isso pode, e com certeza irá ser superado por esta atenção, por este envolvimento completo de coração nisso, de anelo pela verdade, de anelo por esta realização divina, que é esta desidentificação total e completa desse mim, desse eu, desse ego. Então, essa é a proposta dentro desse canal e também em encontros online. Você tem aí o nosso WhatsApp. Você pode entrar no grupo e ficar a par dos nossos encontros. Temos encontros online e também presenciais para trabalharmos isso aqui juntos. Aproveita, se você não se inscreveu, quero repetir isso aqui para você. Se inscreve no canal, não se esqueça e deixe também o seu like e a gente se vê no próximo encontro. Ok? Daquele momento em diante, o eu, ou o ser, passou a atrair sobre si a atenção com um poderoso fascínio. O temor da morte desapareceu para sempre. Dali por diante.